segurança. E pouco antes do atentado, ele chegou a abordar uma jornalista que fazia uma transmissão ao vivo na Praça dos Três Poderes, mas falou que não atrapalharia a transmissão porque ele era muito feio. 30 minutos depois, as explosões começaram e ele estava vestido com as roupas do personagem Coringa, o personagem do Batman, que foi retratado, né, já em vários filmes. Um dos filmes ali muito recente, de 2019, que deu o Oscar ao ator Joaquin Phoenix. E o que nos leva a uma outra reportagem que também está lá na nossa página do UOL. Na verdade, essa não é uma reportagem, é um artigo. Está no UOL Tab, do sociólogo Gessé de Souza, que é autor dos livros A Elite do Atraso, da Escravidão ao Bolsonaro, e O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. E nesse artigo, o Gessé, ele aponta que ataques como o de quarta-feira têm relação com o que ele chama de síndrome de Coringa, que leva homens de vida pacata ao extremismo. Na visão do sociólogo, o personagem do Coringa nasce a partir de um homem desajustado que encontra no extremismo e na violência uma forma de responder às injustiças a que é submetido. No caso do brasileiro, segundo Gessé, o empobrecimento e a exploração de mão de obra abrem espaço para uma raiva que pode gerar coringas fora das telas do cinema e das páginas dos quadrinhos. Rafael, queria trazer essa reflexão para você e para a Denilde. O que o Gessé está falando aqui da perspectiva dele, a gente pode extrapolar até para o mundo, que é muito desse homem branco de classe média que se vê ali impossibilitado, sem muitas oportunidades, e que é muito explorada essa camada da população por Donald Trump, por outros líderes dessa extrema-direita, e que capturaram esse sentimento dessa população de que estaria sendo deixada para trás, economicamente, deixada para trás pelos movimentos de liberação das mulheres, e que são capturados por esse discurso da extrema-direita, e no caso de alguém que tem problemas de saúde mental, pode acabar saindo do controle. Raquel, aqui tem várias camadas, né? Até é difícil a gente tentar ir separando, né, o que estaria sustentando do ponto de vista motivacional, das condições emotivas de uma pessoa a expor a própria vida em nome de uma causa qualquer que seja ela. O que eu acho que um ponto interessante é a respeito das questões de vulnerabilidade socioeconômicas, que, sobretudo, uma sociedade como a brasileira, ainda mais na desigualdade, essa sensação de vulnerabilidade, uma sensação de injustiça do Estado, né, que é presente, comum, essas características, elas não são novas. Aliás, quando a gente olha, é bem possível fazer um argumento que, na verdade, uma série desses indicadores a gente vem melhorando em alguma medida se a gente pega um horizonte temporal mais longo. O que eu acho que é isso que é assim, curioso e desafiador do ponto de vista do entendimento dessa motivação, porque eu estou exagerando um pouco aqui a ideia de que esse extremismo emerge não como consequência de uma crise econômica ou algo do gênero. Ele está emergindo a despeito dessas melhorias socioeconômicas que a gente passou, lembrando, né, ainda que tenham desigualdades muito relevantes. E por que eu digo isso? Porque eu não consigo fazer uma análise só do comportamento individual dessas pessoas que materializaram, estiveram nesses diversos ataques contra a democracia. Eu não consigo pensar elas de uma maneira isoladas. Para mim, tem uma conexão com uma elite política que estimula e que faz política a partir de determinadas bandeiras, realçando determinadas bandeiras, e aqui uma mistura, né, de um certo nacionalismo, uma mistura de religião com política, e que tem como objeto especialmente o Supremo Tribunal Federal, numa ideia de que o Supremo Tribunal Federal estaria tomando para si o poder da soberania
popular. Então, para mim, precisa dessa conexão de uma elite política que investe a carreira, que investe o tempo para fazer esse tipo de mobilização. Então, é verdade que as condições socioeconômicas importam, naturalmente, mas para mim o que dá o gatilho para entender o que está acontecendo e por que está acontecendo de maneira tão frequente, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, é porque de alguma maneira tem uma elite política operando dentro dessa lógica. Denilde, o Rafael coloca um ponto importantíssimo, né? Que não só existe essa maioria, essa minoria, essa classe média branca abandonada, etc., nesse fenômeno, mas que existe uma elite política que se beneficia disso e que opera isso e que transforma isso num gatilho, né? E utiliza muito as redes sociais para isso, para mobilizar essas pessoas, para de alguma forma manobrá-las. Como você avalia isso? Olha, Raquel, eu acho que o Rafael tem toda a razão em colocar que a questão ela vai para outras esferas, né? E de fato, você tem movimentos políticos, uma elite política e líderes políticos que inflamam esse tipo de comportamento é um fator. Mas acho que aqui também há uma desilusão forte e grande quando a gente olha os dados mundialmente com relação à inserção desses grupos e com a percepção de perda constante de status e de direitos e de posições dentro da sociedade. Então, acho que e aí o discurso político captou essa insatisfação e deu, né, luz, deu voz para esses grupos. Então, acho que aqui tem um elemento da insatisfação, da desilusão com a sua inserção social e seus status enquanto parte da sociedade, e também o discurso político captando esse processo. Mas sem a lógica das redes sociais impulsionando, acho que é um terceiro elemento aqui que a gente tem que colocar, a gente não teria a capilaridade e a capacidade de conversão de pessoas, né? Pessoas, e aí a síndrome que o Gessé coloca pessoas que normalmente não teriam condições de articular alguma situação e um ato como o que a gente viu, passa a ter um palco para se colocar, né, que é pelas redes sociais, e conectando com todas essas ideias. Então, acho que é um fenômeno muito mais complexo, de fato, como o Rafael colocou, e que tem diferentes camadas que ultrapassam só a camada psicológica do indivíduo que está suscetível à violência. Aqui a gente tem aí todos esses elementos como parte desse processo. Para vocês que estão nos acompanhando na TV, nós vamos para um rápido intervalo, mas é o tempo de pegar um cafezinho, deixa eu ver, 11h20 da manhã, é só pegar aquele cafezinho preto que deixa a gente acordado e voltar bem rapidinho. E para você que está no YouTube, continua aqui com a gente. Denilde, eu vou aproveitar o seu gancho para te fazer uma pergunta que eu sei que é um pouco difícil, mas esse discurso de ódio que circula tanto nas redes, ele está enlouquecendo as pessoas que já são mais sensíveis? Olha, ele é mais suscetível, e aí aqui vários estudos mostram que ele é mais suscetível, Raquel, às pessoas que já estão num nível de saúde mental mais fragilizada, porque ele trabalha com gatilhos relacionados ao medo, as emoções que são as emoções que levam à paranoia, né? Então, toda a lógica de medo, de perdas. Então, isso explora muito no discurso, se a gente pegar os discursos de quase todos os líderes que trabalham nessa vertente, a lógica de que você está perdendo, que a sua vida está sendo pior, é explorada
e explorada em um alto grau de emoção. Então eu não diria que ela está enlouquecendo, mas eu diria que ela trabalha no nível emocional que cada vez mais fragiliza e torna as pessoas cada vez mais temerárias do que pode acontecer. E com isso leva a atitudes também ligadas à violência. E é interessante quanto que o algoritmo, muitas vezes, que é utilizado pelas próprias plataformas, ele vai, na verdade, impulsionando isso, né? Sim. A lógica das plataformas, que é muitas vezes uma lógica de lucro, ele vai e não considera tanto a saúde mental das pessoas dentro desse contexto. Tem que ser mesmo. pensado isso. Agora Raquel, estamos reunindo, só um minutinho, Rafael, só reunir todo mundo, porque agora a gente voltou na TV, mas, por favor, vou te dar a palavra. A gente estava discutindo, para quem está na TV agora, o quanto que as redes sociais, sem regulamentação, elas acabam impactando na saúde mental das pessoas. Por favor, Rafael. Desculpa, Raquel, só porque a Denil tinha deixado um gancho que me parece interessante a partir da sua pergunta e do seu comentário sobre redes sociais, né? Eu acho que aqui tem assim um ponto importante. Primeiro, político, né? O que as redes sociais fizeram com o debate político nas democracias contemporâneas? Elas, de alguma maneira, elas aproximaram a política do universo do eleitor. Ou seja, hoje é muito fácil fazer manifestações políticas, se organizar nesse mundo digital. Você tem um celular na mão e você consegue se conectar, se expressar e, entre aspas, receber informações políticas que no passado eram mais difíceis, onde a política, fazer política, né, o ato de fazer política, pensando do ponto de vista do eleitor, era bastante custoso, demandar de um comício, etc, etc. Hoje se faz política, na verdade, dentro de casa, e a repercussão é muito maior, né? Se a pessoa faz um post, faz um comentário, ela pode circular, chamada viralização, né? E tem um impacto muito maior, né? No debate público. Ou seja, a gente tem um debate público, em alguma medida, mais democrático, mais acessível, talvez seja o melhor termo, mas é um tipo de debate político, de uma maneira de fazer política, que ele é muito ruim para a troca de ideias, para a mudança de ideias, para uma ideia de persuasão. Por isso mesmo que você falou, né? A lógica dos algoritmos é, de alguma maneira, encontrar um perfil do indivíduo e aí ele recebe só aquele conteúdo, basicamente. Ele tem a opção de ler simplesmente aquilo e não se importar com mais nada. Então, obviamente, isso vai gerando uma percepção de certeza que ele tem em relação às suas crenças, às suas teses, que, ao fim e ao cabo, o deixa mais vulnerável para, eventualmente, em nome dessa causa, que ele tem tanta segurança, acaba cometendo esse tipo de atentado. E daí, dada a importância das redes sociais, nessa forma de fazer política, da violência política, é que tem o desafio da regulação das redes. A denúncia anterior chamou a atenção, né, para a construção de segurança, de conseguir antecipar eventualmente o evento, etc. E tal. E a gente está passando por um debate super importante, que é como fazer essa regulação dessas redes sociais de uma maneira que garanta minimamente, enfim, outros direitos, mas que de alguma maneira consiga responder a esse problema democrático contemporâneo, que é a violência que está presente nessas redes sociais. Rafael,